Aleluia! Glória a Deus, Senhor, igreja. Amém. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 9. Eu havia convidado uma enfermeira lá no meu serviço que disse que gostaria de vir. E aí, então, ontem à noite eu liguei para ela, ela falou: não, filho, eu vou sim, vai eu, meu marido, e vou levar uma amiga minha. E também um colega que trabalha comigo na farmácia, cheio de tatuagem, ainda falou: mas querido, eles não vão discriminar. Eu falei: mas a recepção que você vai ter depois você me diz. Não sei por que cargas d'água nenhum veio, mas Deus trouxe aqui aqueles que precisam ouvir a palavra. Glória a Deus que você está aqui. Eu não sei, de repente aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, Deus sabe. Mas vamos lá. Lucas capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor: Jesus envia os 12 com poder e autoridade. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a fazer curas, dizendo-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai e dali partireis. Mas a cidade sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Saindo, pois, os discípulos percorreram a aldeia, anunciando o evangelho e fazendo cura por toda parte. Amém, igreja? Amém. Até aqui, curva sua cabeça, em concordância com o que a oração que os meus irmãos fizeram, não menosprezando em hipótese alguma, mas vamos só pedir a Deus reiterar e renovar esse pedido. Pai amado, Deus querido, o Senhor sabe, algumas pessoas não conseguiram comparecer, até mesmo minha família, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e reiterando apenas o que foi dito: aqueles que necessitam ouvir a tua voz está aqui. Eu não sei se eu proporcionei a ti ferramentas necessárias de consagração para que o Senhor pudesse me usar, mas independente disso, Pai, a tua misericórdia é muito maior do que qualquer coisa. E aqueles que necessitam de uma palavra sairão deste lugar nessa noite renovados, porque eu creio e eu conheço o Deus que eu sirvo. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, desde já, eu já te agradeço, porque eu creio que o Senhor há de falar neste lugar. Falar não, o Senhor vai bradar. Não porque eu proporcionei a ti ferramentas, mas porque o Senhor é maravilhoso. E desde já, Pai, te agradecendo, nós queremos te dar uma salva de palmas, porque o Senhor é. Pode se assentar, irmão. Eu quero começar diferentemente do texto que eu li, mas você vai entender porque eu vou voltar. No final de 1993, eu começo a buscar a Deus. Alguém fala para mim: olha as circunstâncias que eu chego na igreja, deprimido, com epilepsia, autoestima lá embaixo. Mas alguém me fala: vamos buscar Deus que Ele vai fazer uma obra na sua vida. E eu já tinha ido na macumba, até na macumba, para buscar uma solução. Agravou o problema. E aí eu começo a ir. Alguém me convida para ir na casa da moeda. Eu falo: mas eles vão pedir tudo. Não, não leva dinheiro. Deus não quer seu dinheiro, Deus quer teu coração. Sabe a pessoa a me instruir dessa forma. E quando eu adentro aquele lugar, a primeira impressão é a que fica, e o que eu vejo me impactou. Eu vejo uma pessoa manifesta. Naquela época o Brasil passava por um processo de purificação, um descarrego espiritual que se fazia. Aquilo me chamou a atenção. Aquela entidade que eu via lá na macumba soberana, ali totalmente subjugado por um homem. Eu falei: isso aqui é diferente, eu vou começar a buscar. Mas eu tinha um propósito, um alto objetivo. Eu falei: o dia que for diagnosticada a minha cura, eu vou embora. Porque eu achava que na religião oficial desse país, eu falava: eu servindo a Deus da minha forma, com certeza Deus vai me salvar. E não é assim. E demorou 6 anos, querido, para que Deus realizasse a obra da cura na minha vida. Mas durante esse processo eu passei por intempéries, atravessei caminhos difíceis, mas Deus foi me edificando. E glória a Deus que aqui eu estou. Quando foi diagnosticada a minha cura, eu já estava com uma estrutura definida. Eu falei: agora não, agora eu quero servir a Deus.
Agora eu estou começando a conhecer esse Deus precioso e maravilhoso. Aí eu quero falar um pouquinho agora da hipocrisia do homem. A casa da moeda, mesmo ali, amados, é triste, mas é uma realidade. Ainda tem homens de Deus ali dentro que tem compromisso, apesar da sua direção, como o pastor Renato abordou aqui no dia 3, com muita propriedade. E ele disse: você liga a televisão hoje, você não vê uma palavra de exortação, uma palavra de salvação para trazer o povo à realidade, só se fala de prosperidade. Não que eu seja contra, de jeito nenhum, mas querido, isso são tudo secundário. Amanhã ou depois eu vou aqui perecer, para onde eu vou? Meu cachorro não vai ter gaveta, se tiver eu vou levar, o que eu vou fazer com isso? Então falta isso. O que mais dói é que quando esse povo conseguiu a aquisição desse canal de televisão, o propósito era: nós vamos divulgar o Evangelho. Está passando-se uma novela dessa emissora, e se você quiser assistir no YouTube, só pagando. Que hipocrisia é essa, amados? O propósito não era divulgar o Evangelho, evangelizar o povo? Cadê? Por que você não faz isso então? Que coisa triste, amados. Hipocrisia. E Deus abomina. Se você olhar os quatro evangelhos, você vai ver uma das coisas que mais Jesus censura é a hipocrisia dos fariseus. E como o homem é hipócrita. Que coisa de maluco. Quando vem de um perturbado tem um peso, mas quando vem de um pseudo-homem de Deus, o peso é significativo. Outra coisa que chama a atenção em matéria de hipocrisia do perturbado: se você pegar 2 galos e colocar para brigar, é crime. A polícia chegar, baixar, vai todo mundo em cana. Se você colocar 2 cachorros, também é crime. Mas se você colocar 2 homens dentro de um octógono e eles se matarem, é esporte. Por quê? O galo e o cachorro vai render fruto somente para aqueles que estão ali. Mas os 2 homens, o rendimento é absurdo. Há todo um sistema. Eu não estou dizendo que você seja hipócrita porque você gosta, que quando está passando isso de madrugada, a UTI para os homens irem assistir. Eles gostam de ver uma violência, depois reclama do sistema violento ao qual a gente convive. Mas você vê os camaradas tudo cheio de sangue, o povo gritando, parece uma arena, e as pessoas aplaudem. Quando estava construindo esse campo do Corinthians, essa arena, uma grua caiu, matou umas pessoas, a obra ficou parada. Isso aconteceu numa sexta-feira, na segunda-feira a obra retomou. Uma igreja aqui em São Paulo, pelo fato de não ter banheiro suficiente para atender a demanda, comportar todas aquelas pessoas, a igreja ficou fechada por mais de 30 dias. Enquanto não fosse feita uma obra que atendesse a demanda do povo, a igreja não pôde reabrir. Hipocrisia. Outra coisa, a hipocrisia do homem está relacionada ao Holocausto e ao Coliseu. Há pouco tempo atrás, fez 70 anos do Holocausto. Os campos de concentração, as construções ainda estão lá para servir de testemunho da crueldade, do como o homem pode chegar na sua parte insana, no seu objetivo de conquistar o poder. E o Coliseu, pelo contrário, ainda hoje ele é um ponto de referência, um ponto turístico para o mundo. Mas qual a diferença, amados? O que se fazia no campo de Holocausto? Se matava gente. O que se fazia no Coliseu? O mesmo propósito, matava cristãos. Os cristãos eram jogados na arena para as feras se alimentarem dessas famílias inteiras, crianças, os animais, tigres e leões, uma semana sem comer, despedaçava todo mundo e o povo aplaudia. Por que um é execrável e o outro é ponto turístico? E quantos cristãos não estão indo lá para ver aonde eram dizimados os cristãos? É para a gente refletir, amados. Hipocrisia. Um dia esses pseudos líderes evangélicos, eles estarão diante de Deus e eles irão prestar contas. Essas pessoas que eu tinha dito para você, que eu havia convidado, que viviam aqui, é o que eu falo para você: ser crente aqui na igreja é muito fácil, eu quero ver lá fora. E elas viram algo diferente. Não sou melhor do que ninguém, mas o que eu falo para você é o que eu vivo lá. Ela falou: não, Pedrinho, eu vou sim, porque eu quero ver você pregar. Elas não vieram, eu não sei porquê. Depois a gente vai ficar sabendo. Um dia elas vão vir aqui, você vai saber. Ser crente aqui é muito fácil. Como é que está a sua festa? Jesus está voltando. Eu não posso afirmar para você que a evidência mais clara que a Bíblia nos dá é que o Evangelho seria preso nos 4 cantos dessa terra. O Evangelho, a nação mais fechada e mais cruel para o Evangelho é a Coreia do Norte. Mas eu posso garantir para você com todas as letras que tem missionário dentro da Coreia do Norte.
só não pode divulgar, porque se o Pyongyang Yang alguma coisa lá pegar, ele é trucidado. Mas o Evangelho está sendo pregado. Mas a evidência mais clara da volta de Jesus é a violência que nós vivemos nos nossos dias. Há 30 anos atrás eu jogava bola, o sujeito para fumar maconha, ele ia lá numa moitinha escondido, absurdo de todo mundo, depois ainda passava um limão na mão para ninguém perceber o cheiro. Hoje, o cara fuma maconha e joga fumaça na cara da polícia. A letra de funk, irmãos, me perdoe vocês jovens que gostam, mas é um negócio execrável. E eu tenho vergonha. Se eu estava no ponto esperando para pegar o ônibus sábado à tarde, tinha um carro com a tampa de trás, o som do carro era mais caro do que o próprio carro, ligado no volume, uma letra escandalosa, uma pouca vergonha. Quantas vezes eu tenho vergonha de falar de Jesus com uma pessoa, e o perturbado não tem vergonha de colocar uma miséria dessa daí, desgraçando com o caráter de uma família. Isso daí é um indício claro que Jesus está voltando. Porque onde ele vai parar? Daqui 30 anos, como é que vai estar isso daí? Agora, por assaltar uma menina aqui da esquina, que ele já viu, deram um monte de tiras que mataram ele. Moleque! Quem que vai nos proteger? Como diz o Chapolin Colorado. E agora? E se eu não tenho comunhão com Deus, para onde eu vou? Estamos dormindo, igreja? Davi não vigiou, Davi baixou a guarda. Naquela época os reis saíam à frente, junto com o seu general, para a batalha. Nessa daí Davi não foi. Davi ficou em casa. Numa passeada no terraço, quem que ele vê? Satanás coloca diante dele. Qual que é o maior adversário do homem? É ele mesmo. Não é o diabo, querido. É a minha natureza. Davi olha, um N de mulheres que Deus já havia dado para Davi, mas Davi cobiça Betseba. E ele imediatamente manda o seu subordinado buscar aquela mulher. Davi com a vida e a consequência todos já sabem. Cruel. Davi pagou um preço alto demais. Mas por quê? Davi baixou a guarda. Ele subestimou o inferno. O que eu quero que vocês entendam? Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças, e enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas. Muitas das vezes nós chegamos na igreja, até mesmo levado pelo próprio homem, o fascínio. Deus está usando aquele sujeito, eu chego, eu acho que é do homem que vai sair virtude. Como eu me encantei quando eu cheguei na igreja, eu falei, nossa, aqui é diferente. Querido, Jesus deu autoridade, Judas Iscariotes estava aqui nesse meio. Onde é que está Judas hoje? Não pense você que pelo fato de Deus estar usando o sujeito, não necessariamente Deus está aprovando a sua conduta. Quantas pessoas vão na igreja porque o homem está cheio de autoridade, cheio de unção, mas miserável, pode ir para o inferno com toda aquela unção dele. Deus te dá unção, e como Deus queria dar unção, mas o homem não sabe trabalhar. Às vezes eu travo cada discussão ferrenha lá com a gente, por causa exatamente disso daí. Estava falando, Deus tira o Zé Ruela lá do nada. O sujeito não tem nada, não tem coração, não tem nada. É um comedor de feijão com farinha. E aí, a unção é derramada, ele faz por onde que Deus o usa, e aí ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a ganhar conotação, notoriedade, e ele começa a crescer. E aí, através desses atributos, ele canta lá, ele é carismático, Deus está usando, ele grava o CD, ele começa a vender um absurdo, porque ele atrai o povo, mas a graça de Deus que está sobre a vida dele. E ele escreve livro contando o seu testemunho pessoal de vida, e as pessoas compram, ele começa a crescer. Mas ele não está ficando filho da igreja, é a gráfica que ele... Tudo bem, querida, mas se Deus não tivesse derramado unção na vida dele, onde é que ele estava? Era o Zé Ruela. Então manda o Zé Ruela escrever um livro, gravar um CD para ver o que vai acontecer. Invista tudo que você está ganhando no reino de Deus. O outro vai e compra uma fazenda e enche de cabeça de gado. Para quê? Se eu vou me dedicar à obra de Deus, eu não tenho tempo, amados. E tudo bem, eu estou estressado, eu quero um pouco de paz. Eu vou lá e eu alugo uma chácara por 30 dias. O único honorário que eu vou ter é 30 dias. Mas se eu comprar uma chácara e deixar ela fechada durante um ano inteiro, eu vou ter os honorários para pagar. Tem tributos para quê? Eu não preciso gastar isso. Para a chácara ficar fechada, mesmo ela fechada, eu vou ter despesa. Então eu queria que você entendesse isso. Eu preciso de uma casa na praia? Não, eu gosto.
Então, o dia que eu quiser, eu estiver cansadão, vou lá num apartamento, fico 30 dias com a minha família, acabou o contrato, eu ganho interbaixado, acabou a minha despesa. Eu não preciso comprar uma casa lá. O camarada, por que ele vai dar essa ferramenta para o diabo se ele já anda tão nervoso com você? Ele só espera o momento para puxar o teu tapete. Acabaram de falar. Há pouco tempo atrás teve um líder aí que comprou uma fazenda, não sei quantas mil cabeças de gado. Para quê, amado? Ele gosta de pescar. Compra uma fazendinha, aluga uma fazendinha com pesqueiro. Você vai lá, fica 30 dias, recarrega a bateria. Eu nunca ouvi dizer que Moisés, Josué, Abraão, Davi, esse pessoal tirou férias porque eles estavam cansados. Elias chega ao ponto de estar deprimido, mas Deus te alimenta. Moisés ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus, se alimentando do quê? A presença de Deus. Aleluia! O diabo ele não tira férias, irmão. O diabo ele trabalha 24 horas por dia para nos destruir. E eu estou de férias. Glória a Deus. Outra coisa, querido, tem que prestar atenção no que a gente pede para Deus. Salomé fez um pedido para Jesus: Senhor, permita que no teu reino meu filho sente a tua direita ou sente a tua esquerda. Quem era Salomé? Mãe de Tiago e João. Quem era Salomé? Se eu não me engano, era prima de Caifás, Anás. Por isso que João conseguiu ver foi o único que conseguiu ver toda a flagelação de Jesus, porque ele tinha um respaldo. Eles não poderiam tocar em João, porque João era como se fosse um filho de um sobrinho do sumo sacerdote. Então João presencia tudo. E aí Salomé faz esse pedido para Jesus. Mas Salomé não conheceu Jesus ali. O marido de Salomé, ele também trabalhava em carpintaria, ele tinha um estaleiro, ele construía aqueles barquinhos. Então Jesus havia um relacionamento com essa família há muito tempo. E aí Salomé chega e faz esse pedido. Essa mulher não sabia o que ela estava pedindo. Tampouco ela conhecia Jesus, a sua origem, a sua natureza divina. Se ela conhece, ela jamais faria isso. Ela não tinha noção. Esse filho dela foi o primeiro discípulo a morrer. Tiago morreu quando prenderam Pedro e Tiago. Herodes manda matar Tiago e fica feliz com a repercussão e com a felicidade dos judeus. Ele fala: amanhã a gente vai matar Pedro. Aí a igreja acorda e começa a orar. O anjo vai lá, arranca Pedro e fala: vai embora, você tem que fazer a obra. A obra não é consumada. Pedro é liberto. Tiago foi o primeiro, provavelmente João foi o último. Mas vamos lá. Outra coisa que o sujeito fala é isso: eu sou tão bonzinho, eu não faço mal para ninguém, ajudo tanto obras de caridade. Isso que eu mais falo lá no serviço: filho, ainda que tiver uma auréola sobre a sua cabeça, um santo total, se durante a sua trajetória não houver uma conversão, e quando eu falo conversão, não é 360 nem 90, é 180, porque 90 graus você só muda o seu. 360 você vai dar um giro em torno de si, 180 você está aqui, você vai fazer isso. Conversão. Se não houver uma conversão, com toda a minha bondade, querido, eu estou caminhando para a destruição. O ser humano nasce caminhando para a destruição. Eu posso fazer o que quiser, mas se eu não obedecer aos preceitos, e muitos têm se servido de um garçom, têm apresentado Jesus garçom, e eles só querem manjares. Mas esse garçom vai servir o que você não quer comer. Você gosta de sopa de jiló? Esse garçom pode te trazer isso. Obedeça ao garçom. Mesmo ele sendo garçom, obedeça. Amanhã você pode comer manjares, mas hoje, o que o garçom te trazer, coma. A conta já foi paga. Não queira você querer pagar a conta de novo. O garçom nem sempre vai trazer o que você pedir. Esse garçom não. Estão usando esse como um Deus garçom. Você está no dedo e ele está na sua mesa. Que coisa triste, querido. A minha família, quantas vezes você viu eles sentados aqui? Um dia Deus me usou para dar uma cacetada falando de novela? Cadê eles? A tua família você pode falar 99 verdade e alisar o ego deles. Mas o dia que você falar uma verdade e essa verdade ferir, eles vão embora. Quando você começa a jogar um pouco, os primeiros que você quer alcançar é sua família. Mas eu falei sobre o crente que assiste novela, me perdoe, mas é difícil.
Eu não consigo conceber, amado. Você vem aqui, você ouve uma palavra de exortação, chega na tua casa, estava vendo o rodapé da televisão, hoje está lá. Primeira cena de sexo explícito entre homens. É claro que não vai mostrar tudo, mas um casal homossexual. Como é que eu posso, querido? Há muito tempo atrás não se podia nem falar. Há pouco tempo já mostrou 2 homens se beijando, 2 mulheres. Agora já vai mostrar cena de sexo. Onde a gente vai falar? E você quer acreditar que Jesus não está voltando? O ser humano caminha para uma destruição tão grande, uma promiscuidade, uma pouca vergonha, que é um negócio gritante. Gente, o que é isso? Vamos acordar. Como eu já disse aqui, volto a reiterar, você não precisa sair a campo falando de Jesus, mas uma hora Deus vai te confrontar diante de uma situação em que você tem que viver, ou falar daquilo que você vive, você tem que trazer Jesus para as pessoas. Aquele sujeito anestesiado, eu não sei se ele me ouviu, mas eu tinha que falar para ele. Eu fui incomodado pelo Espírito Santo, eu fiquei inconformado, eu tenho que falar. Isso é um comportamento atípico, totalmente atípico, porque não é. Eu não vou chegar em todos que estão moribundos morrendo lá no UTI e vou falar de Jesus para ele. Mas esse especificamente, o Espírito Santo me incomodou e falou: você tem que falar. E eu fui e falei. Se ele me ouviu, eu não sei. O último sentido do homem aparecer, como eu já falei, é a audição. O tato, o olfato, o paladar e a visão já foi embora, mas a audição, o sujeito está te ouvindo, se ele está entendendo ou não, o recado eu entreguei, querido. Eu acredito que eu posso até encontrar com ele lá do outro lado. Porque o ser humano não vai deixar de existir quando ele partir dessa. O ser humano é um ser eterno. A crescente moralidade e a depravação do gênero humano, quantos programas de televisão, a Rede Globo faz uma apologia desgraçada à homossexualidade. Senhor, presta atenção. Como eles trabalham, quase todos os programas hoje de televisão têm um gay, um homossexual. Eles querem trazer isso para você como se fosse natural. É triste, mas é a realidade, é o que nós estamos vivendo hoje. Jesus está voltando, e aí? Eu gosto, é um jornalista que eu tenho o chapéu, um sujeito muito inteligente, eloquente, um sujeito que domina a retórica, mas quando ele entra para discernir, para discutir, para nos trazer sobre âmbito religioso, irmãos, nós somos muito mais esclarecidos que ele, não sabe, como diz, sabe de nada, inocente, totalmente leigo. Ele fala do que ele acredita, você fala do que você vive, da experiência que você teve com Deus. Se você não tiver uma experiência com Deus, não tem como você falar. Você vai sempre estar falando do que o irmão falou, do que o irmão viveu, do que Deus fez na vida do irmão. É necessário ter uma experiência com Deus para que eu possa falar para você. E Deus é fiel, querido. E ainda que a gente permaneça na nossa incredulidade, eu sempre gosto de trazer para que isso possa tocar em você e você ver que eu não sou especial em hipótese alguma. Mas quando você é confrontado diante de uma situação, você chega diante de Deus e fala: Senhor, apesar de todas as minhas limitações, eu creio, o Senhor não vai me deixar na mão. O que aconteceu com essa pequena, quando cai, bate a cabeça, a nuca no chão, e logo na sequência fica toda bobada e começa a vomitar. Eu não preciso ser um PhD na parte de medicina para saber que aquilo ali tem consequências, e eu preciso correr porque os negócios podem azedar. E aí, chegando no hospital, a médica fica extremamente preocupada, já começa a pedir os exames, no final pede uma tomografia. E ela continua toda caída no meu ombro, ela não tem reação nenhuma, e não é esse o comportamento dela. E aí a gente com o celular na mão, pedindo oração, liga para um, liga para outro, chorando. E ela viu no semblante da médica, ela viu que o caso era sério. E eu estou com a sala no meu ombro, a sala totalmente largada. E aí você também é tocado, porque você fala: Senhor, eu estou te servindo há quase 20 anos e o Senhor não me abandonou. E não vai ser agora que o Senhor vai me abandonar, o Senhor está aqui. Amados, diante de Deus eu não preciso aumentar nada, porque Deus sabe. E a obra de Deus se distingue espiritualmente naquele exato momento, desse frescor, do alto da minha cabeça à planta dos meus pés. A Sara levanta a cabeça do meu ombro, tudo vomitado, fala: Pai, eu quero descer. Aí ela vai numa mesinha de sexo esperando para fazer exame, tem uma revistinha lá, ela vai atrás de mim: vai aqui, papai. Acabou a massa. Resumindo, para fazer o exame nela, para ela entrar dentro daquela, teve que sedar a menina. Mesmo assim, a gente ficou em observação por mais de 2 horas. Aí
fez a tomografia, não deu nada, como já da mesma, o médico me falou, fica em observação essa criança tantos dias, ela está muito difícil. Doutora, pode deixar que a gente vai ficar. Eu sou infiel, mesmo com todas as minhas limitações, mas eu posso dizer para você, eu conheço um pouquinho desse Deus. Você me perdoa por ser repetitivo diante de alguma coisa que eu posso falar para você, que a última palestra que eu tenho aqui, eu ia colocar no YouTube de algumas pessoas, mas no dia seguinte o celular do Marquinhos travou o teclado, mandamos arrumar o conteúdo, se perdeu tudo. Então eu vou repetir algumas coisinhas, principalmente no sentido do meu pai, porque outras pessoas irão ouvir isso daqui. Nunca é demais falar do nosso Deus. Como eu já disse para você, as pessoas não conhecem. Um pregador do Evangelho americano, ao lado de Billy Graham, muito provavelmente um dos maiores ganhadores de alma do século XX. Eu disse isso aqui numa palavra responsiva e volto a reiterar. Ele está no reduto muçulmano, a área de atuação do inferno. O muçulmano acredita num Deus cruel, vingativo, sanguinário. E aí ele profere a sua palavra, mas não era um pouquinho assim não, irmãos. Era milhares e milhares de pessoas. Quando ele faz o apelo, o que é aceitar Jesus? As pessoas começam a rir. E aí, se o sujeito não está conectado, não conhece o seu Deus, ele é envergonhado. Naquele exato momento, ele faz um apelo. Tem alguém doente, enfermo, cadeira de roda, cego, surdo, aleijado, leproso? Traz aqui na frente. Eu vou mostrar a credencial desse Deus agora. Se esse Deus que eu estou te falando, ele é verdadeiro, ele vai operar aqui agora. Nisso começa a vir as pessoas na frente. Ele faz uma oração simples e objetiva. Deus me envergonha, hipótese alguma. O resultado, pessoas dobrando o joelho ali na frente. Quantas pessoas aceitou Jesus? Sujeito purificado de leva na hora, surdos gritando, nego aleijado com aquela canelinha seca, com seus pés atrofiados, o camarada correndo em cima da plataforma armada. Glória a Deus, agora eu sei que ele diz. Muçulmano aceitando Jesus como seu salvador. Glória a Deus. E se ele não está conectado com Deus, certamente ele seria envergonhado. Eu fico triste quando as pessoas têm oportunidade só que aqui têm a menor consagração. A igreja entra vazia, sai vazia, não tem nada. Eu tenho uma oportunidade uma vez cada 2 meses. O mínimo que eu posso fazer é me preparar. Eu preciso me consagrar para que Deus possa me usar. É triste, você convida as pessoas, você fala, vamos lá, Deus vai falar com você. Não sei porquê, posso julgar ninguém aqui. Às vezes você já viu esses vídeos. O pai, eles pegam uma criança e na ânsia de ensinar essa criança a andar, um fica aqui com a criança e o outro chama, vem filhinho, vem. Aí o bebezinho vai. Quando o bebê está chegando, a pessoa se afasta para forçar. Às vezes a criança já está cansada, chorando, com medo de cair. E as pessoas, quando você faz isso, você caminha na direção de Deus como criança. Aleluia! E você não tem entendimento. Querido, eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso agora, diante de Deus. Deus, ele nem espera você chegar até Ele. Ele vem ao seu encontro, porque Ele esperou por isso, por toda a sua vida. O milagre mais importante e maravilhoso que Deus faz não é curar um canceroso, um diabético, ressuscitar um morto. É a conversão verdadeira de um ser humano. Não se impressiona quando você vê um morto, é bonito, você não tem a dúvida. Você vê uma hérnia, um tumor, uma coisa sumir, como eu já vi. A pessoa entrou na igreja com umas vestes, depois ela saiu com aquilo ali, parecia um avental em cima dela, porque na hora da oração, aquele câncer, aquela hérnia, aquele tumor sumiu, e a pessoa voltou para casa parecendo uma roupa de palhaço. É maravilhoso, você não tem a dúvida. Essas são as credenciais do nosso Deus. Mas o maior testemunho Deus fez, somente que nós pode constatar na vida do irmão Rafael. Num congresso, Deus falou com ele e tocou. Ontem estava comentando lá em casa hoje. Que postura bonita do Rafael. Sujeito que se converteu e abraçou verdadeiramente a fé. Uma transformação total. Esse é o maior testemunho. Esse é a verdadeira credencial do nosso Deus. A transformação de caráter. Não tem coisa mais bonita que isso, querido. Aquela professora estava aqui domingo e ela falou: eu vou dar um testemunho, mas eu tenho muito medo de falar.
Irmão, você é professora, esse é o atributo principal, falar em público. Como é que você vai ficar nervosa? E se eu falasse que ela falou que de repente se ela voltasse, eu ia falar, irmã, e eu? E há 10 anos atrás, concluí no Mobral, que no meu tempo era Mobral, hoje é supletivo. Então não foi com 15, 16 anos que eu falei que eu não ia na frente fazer trabalho nenhum, porque eu sempre fui um sujeito muito tímido. Eu falei, pode me dar nota zero. Então, com 30 e poucos anos, eu concluí o supletivo e falava, professor, eu não vou. Eu tenho medo de exposição, de jeito nenhum. A minha até justifica, mas uma professora não. E hoje, eu não vejo a hora de pintar a oportunidade para que eu possa, como um grande homem de Deus falou, o ministério do teu marido é de ensinamento. E eu tenho o prazer de ensinar, mas se você falar para mim, a gente fala, eu quero tirar a carta e vai me ensinar a dirigir. Eu não tenho paciência. Mas ensinar a palavra de Deus, como é maravilhoso. Agora, se eu não buscar conhecimento em fontes, como é que eu vou ensinar? Eu vou ensinar o que para você? É como um cego conduzindo o outro. Vai cair os dois no buraco. Para mim, ensinar, eu tenho que buscar conhecimento. E onde que eu vou buscar isso? Em livros, histórias, enciclopédia, Bíblia de estudo. O seu rodapé geralmente traz alguma coisa muito gratificante. E a gente precisa disso. E como eu gosto de trazer isso para vocês. Como é maravilhoso. Outra coisa que a gente, se prestar bem atenção, os animais têm muito para nos ensinar. O camarada pegou uma águia adestrada. Ele pega essa águia do seu dono, ele veste um boneco com as características do dono dele. Camufla esse boneco no meio do mato, coloca até estilo de calor no sujeito, porque eles iam fazer uma experiência. E eles pegam, tiram essa águia do habitat dela, ela estava acostumada a conviver com esse sujeito, e levam essa águia bem distante. E aí eles fazem uma experiência. Eles equipam um helicóptero com tudo que há de mais moderno em tecnologia para a localização de alguém. Na mesma distância, quilômetros e quilômetros, eles soltam a águia e soltam o helicóptero. Vamos ver quem que vai localizar o alvo primeiro. Quem que é o alvo? O alvo é um boneco vestido com todas as características daquele adestrador da águia. E ela vai. E o helicóptero também. Eu acho que 6 ou 8 horas depois, o helicóptero localiza o alvo. O helicóptero com radar, com sonar, com detector de calor, com tudo. Quando o helicóptero chega, a águia já estava lá, ó. Falando em águia, outra característica da águia que a gente precisa aprender com ela. A águia, se ela tem um alvo, um objetivo, uma tempestade no seu caminho, ela por cima, por baixo, não deu. Ela vai no meio da tempestade, mas ela vai para o seu alvo. Quantas vezes eu na igreja, estou no processo de decolagem, Deus começa a me usar, alguém começa a me dar pedrada, e eu me interrompo a minha decolagem. Quando eu falo genérico, todos nós está querendo. Eu me interrompo o meu processo de decolagem, eu vou lá tirar satisfação com quem me deu uma pedrada. Aí Deus fala para mim, se você se preocupou com essa pedrada, o que você vai fazer quando você chegar diante da tempestade? Se essa pedrinha já te incomodou, como é que eu posso te dar coisa grande? Correto? Outra característica da águia, em determinado momento ela está velha. Ela chega sobre um penhasco, uma pedra, e ela começa a arrancar todas as suas pernas, arranca suas garras. No final, que ela arranca seu bico, ela bate o bico nessa rocha, o bico também cai. Você imagina que passarinho feio, de penado, sem garra e sem bico. Mas faz parte de um processo, aquilo vai crescer tudo de novo. E ela vai se renovar. O que isso traz para nós? O crente, depois de um determinado tempo, ele se acomoda. Ele fala, eu não preciso de mais nada, eu estou gordo, eu estou cheio de conhecimento. Se eu não me esvaziar a cada dia, querido. Aleluia! Fatalmente eu vou entrar num comodismo, numa prostração, e Deus não pode mais me usar, eu vou ficar morto. Eu não posso repelir, eu tenho que atrair. Eu gostaria muito de ser tendencioso. Glória a Deus, porque eu tenho procurado. Eu falo aquilo que eu vivo.
Estou em falta com Deus, vocês não tenham dúvida, mas a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que mesmo assim, Ele continua nos usando. E como eu disse para você, Lucas 9, Jesus deu autoridade para Judas. Judas chegou maravilhado porque ele também expulsava demônios, curava enfermos. Hoje, quando eu vejo um grande líder fazendo isso, eu já paro e falo, espera um pouquinho, só isso, preciso de mais frutos. Eu não posso usar ele como referência, não é a virtude dele que está sendo, é a virtude de Deus que está sobre a vida dele. E muitas das vezes um canalha desse é um pedófilo espiritual. Ele usa a unção que Deus deu para ele para determinar o sujeito. O sujeito manda dinheiro para paraísos fiscais através de sacrifício de ovelha. A revista, há pouco tempo atrás, noticiou isso daí. Um sujeito, senador da República. O cara trouxe até as assinaturas dele. Um cara com poder político na mão desse tamanho, ele poderia arrebentar essa revista. E por que não fez? Os caras estão munidos de prova. Se o homem tem essa prova, você imagina o nosso Deus. O que esse sujeito vai falar diante do trono branco? As pessoas acham que toda a sua existência resume isso aqui e nunca vai haver uma condenação, nunca vai haver um tribunal. Nesse daqui você pode até comprar sua carteirada, mas o grande tribunal não tem como, querido. E esse dia eu posso, irmão, diante de todas as evidências, eu não seria leviano de estabelecer o dia, mas ele está próximo. O ser humano caminha tão apressado para a destruição que é um negócio absurdo. Ele perdeu completamente a visão. Como é que o sujeito quer comprar fazenda com as origens dos seus recursos, dízimo, oferta e sacrifício? Você não precisa comprar, meu irmão, aluga. Não dê essa ferramenta para o diabo. Sem você dar, já vai levantar calúnia contra você. Imagina você dando. Ah, irmão, você é crente igual você. Realmente ele não está mais na igreja. Eu sempre ouvi isso daí. Você não tem visão. Mas eu não estou falando de membros, eu estou falando de liderança. Você, menino, compra sua casa na praia, amém. Só que não se esqueça do seu Deus. Compra seu carro, gosta do carro importado, são sonhos que Deus te deu. Mas nunca se esqueça quem que proporcionou os recursos para que você chegasse aí. A questão é, quando eu estou abastado, dificilmente eu vou lembrar do meu Deus. Eu sempre vou dizer isso aqui: o sentimento que mais superabunda no ser humano, ingratidão. Quem que crucificou Jesus? Os inimigos dele? Tá ninguém de pé. Agora você imagina, se coloca no lugar daquelas pessoas. Jesus veio e com a manifestação do poder de Deus sobre a vida de Jesus, o que eles diziam? Eles conheciam e conhecem as Escrituras. Esse é o Messias que a gente está esperando. Ele preenche totalmente os requisitos. Mas quando Jesus fala, compete a Deus que o Filho do Homem seja preso, julgado, condenado e executado. Agora, para que você entenda, pega uma criança. Qual o super-herói de uma criança? O Homem-Aranha. Ele sempre combate o mal e ele vence. Aí o Homem-Aranha chega e fala para você: eu vou morrer porque o meu inimigo vai me destruir. E aí Hollywood vai e apresenta um filme com o Homem-Aranha no final sendo trucidado pelo um dos inimigos dele. Como é que você acha que vai ficar a cabecinha dessa criança? Os judeus tinham Jesus como seu super-herói. Mas quando ele fala isso daí, porque eles esperavam um Messias estrategista, militar, guerrilheiro, Jesus fala: não, eu não vim para destruir ninguém. A obra que o Pai tem, ela é completamente diferente daquilo que vocês esperam. Todas as vezes que Israel estava subjugado, o povo orou e Deus manda um líder. E esse líder entra e realmente, como general de guerra, e sempre fazia proezas e o povo era liberto. Mas aí o povo volta de novo ao pecado. E todas as vezes Deus de novo volta e com providência. Aí Deus falou: cansei, eu vou ter que fazer algo diferente e definitivo.
Então, o meu filho vai descer para restabelecer a comunhão. O contrário, mas não é matando, muito pelo contrário, é dando vida. Porque se meu filho não descer e não fazer a obra, toda a humanidade perecerá. Não havia mais como restabelecer a comunhão com Deus, a não ser através do sacrifício perfeito. E hoje nós pegamos esse Deus garçom, e quando ele traz giló, você não quer comer. Come o giló hoje, amanhã ele vai te trazer manjar. Mas primeiro eu vou comer o amargo, fazer, para que eu possa chegar no manjar. Eu preciso entender isso. E aí Jesus paga o preço. Jesus é morto. E quem que mata Jesus? Os religiosos. Por quê? Por inveja. Ninguém tinha coragem de confrontar o sumo sacerdote, os religiosos da época. Todos aqueles que se atreviam pereceriam e morreriam de uma forma cruel e dolorosa, crucificado. Quem queria fazer isso? Ninguém queria. Todos sabiam, a maioria sabia da conduta dos religiosos. Anás, Caifás, fariseus, saduceus, escribas, a podridão. Mas ninguém conseguia confrontar. Se você chegar na época, quando tinha as 4 festas principais de Páscoa, Pentecostes, Pães Asmos e a outra, havia os animais já todo em torno do templo. Se você levasse o seu animal para sacrificar, o sacerdote sempre localizaria o defeito. Esse Deus não aceita. Por quê? Você tem que comprar dos cambistas. Esses cambistas eram todos subordinados ao sumo sacerdote e eram cobrados um preço 4 vezes maior do que aquela grana ia para eles. Quem que teria coragem de falar isso? Jesus falou. Qual foi o preço que ele pagou? Jesus confrontou. Jesus teve coragem. Será que nós temos coragem? Hoje, por muito menos a gente já não temos negado um pouco. Eu sempre vou falar com vocês. Os animais têm muito a nos ensinar. Você pega um leão destemido, não tem medo de nada. E quando a presa ela é mais rápida que ele, eles armam emboscada. Eles têm estratégia de caça. Uma vai lá, intercepta o bando e faz com que o bando toda corra em direção àquelas que já estão camufladas, escondidas. Quando a presa vai passando, tirando uma onda que é muito mais rápida, a outra vem e pula no pescoço. Se um irmão é abatido, assolado pelo inferno e não está conseguindo mais ir na igreja, o que nós temos que fazer? Orar? Não. Nossa, aquele irmão não tem que... Querido, quando nós agimos em bando, em grupo, Satanás tem que bater em retirada. Nós não temos que criticar, nós temos que orar, interceder e buscar. Satanás não vai lá fora, ele vem aqui dentro buscar crente. Agora, quando eu estou reunido, estou alimentado, estou fortalecido, ele não tem como entrar. Mas infelizmente muitos de nós baixamos a guarda assim como baixou Davi. E aí o diabo consegue. Porque nós estamos com a guarda baixa. Todos serão tentados, serão assediados pelo inferno. Você não tem a menor dúvida. Será que eu estou forte? Será que eu estou preparado para isso? Não adianta, querido, mais cedo ou mais tarde ele vai vir. Esse é o objetivo dele. Aquele que está lá fora, que está nos botecos, ele lá não tem problema. Nós somos o alvo dele. Só a sua formação, a sua constituição física corporal já é motivo suficiente para ele querer te fulminar, porque você e nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Aleluia. E ele não pode tocar em Deus, então ele toca na criação. Algumas pessoas falam, eu odeio o diabo, se eu pudesse, eu arrebento. Ele fala, se ele pegar você, não tem nem graça. Mas eu posso dar um soco no fígado dele e apegar ele no ponto fraco, como? Falando do amor do meu Deus. Evangelizando as pessoas, tirando pessoas da garra do inferno e trazendo para o Senhor Jesus. Aí verdadeiramente eu estou acertando o companheiro de Aquiles dele. Mas algumas pessoas acham que não, que ela pode confrontar o diabo e sair vitoriosa. Eu não posso sair assim. Não, o inimigo está debaixo dos meus pés, que não sei o quê. E a minha conduta não leva a crer que ele está debaixo do meu pé, não. Ele está imperando.
E Ele é Senhor e soberano sobre muita gente. Apesar de toda a sua limitação, que o Senhor Jesus não reduziu a nada, se eu estou servindo a Deus, eu tenho autoridade sobre Ele. Mas se não, querido, se eu estou deixando alguma brecha, se eu estou envergonhando o Evangelho, Ele é o meu Senhor, infelizmente. E em quantas, na vida de quantos Ele tem sido Senhor? Deus, Ele não abre mão de mim e de você, ainda que eu vire as costas para Ele. Eu falei aquilo da última e quero reiterar, para que você jamais esqueça disso. Meu pai faleceu com 90 anos, não queria nem saber do Evangelho, nem calmante ele tomava. Às vezes ele ficava virado, possuído lá em casa, e a língua dele chegava a enrolar, tamanho nervosismo dele. Ele falou: pai, se você tomar um calmante, eu vou ficar em engano. Ele não tomava, ele preferia morrer a tomar um remédio. Meu pai era estilo general, e Deus o assediando por todos os lados. Aquela irmã que veio aqui, irmã dele, cabelinho de coque, 60 anos, 69 anos convertido, congrega nessa Assembleia de Deus que tem na rua da Feira de Sábado, aqui antiga 73. Quantas vezes aquela mulher falou de Jesus para ele, e ele: eu não quero, vou servir do meu jeito. E Deus não abre mão dele. Quantas vezes eu ia na igreja, uma vez coloquei ele dentro do carro, falei: que eu vou. Então eu falei: então vamos lá, pai. Levei ele para a igreja, a figura de uma abençoada, uma bateria. Naquele dia o sujeito estava com uma substância, né? Ele não gosta de barulho. O sujeito dava cada cacetada assim. Eu ficava só olhando o comportamento dos aí. Acabou o culto. Diante de Deus, desse jeitinho ele falou. Eu falei: e aí, pai? Pois olha, meu filho, eu não corto mais não. Aí eu falei: tá bom, pai. Nem Deus quer que o senhor fique num lugar contra a sua vontade. Deus te deu livre-arbítrio. Faça da sua vida o que o senhor quiser. No final da vida dele, aprove a Deus direcioná-lo como abrigo da congregação. Eu não chamo aquilo de asilo, porque a estrutura montada não é de asilo, querido. Até assistência médica tinha ali pessoas capacitadas na área de saúde. Meu pai estava totalmente dependente, praticamente cego, e ele foi para ali. E eles tinham um momento de tudo, até da oração, a refeição, tudo bem programadinho. Chegava a hora da oração: estourando, vamos orar. Alguns velhinhos iam. Meu pai: eu não vou orar nada, e já começava a xingar todo mundo. Uma semana antes do meu pai morrer, ele desesperado começa a bater na grade da cama, vai passando um rapaz: quem está aí? Ô filho, ô, quem foi, estourando? Eu quero me batizar. Vamos, vai guerra? Eu quero me batizar, vamos, e tem que ser agora. Aí ele vai lá, chama a pessoa responsável pelo abrigo. O meu pai repete tudo que ele falou. Mas quem que começou? Passou um homem aqui de branco, ele não enxerga. Passou um homem aqui de branco, falou que eu tenho que me batizar e tem que ser agora. Eu não tenho muito tempo. Amados, preparava uma piscina com água morna, porque meu pai não podia pegar a piada. Mas mesmo a piscina com água morna, depois de todo o aparato, meu pai sai daquela piscina. Uma semana depois, meu pai já começou a passar mal logo após o batismo, e já correram com ele para o hospital. Uma semana depois, meu pai estava morto. Deus, ele não abre mão de mim, de você. Isso não é casado, irmão. Isso não é contra a carunchinha. Isso é real. O problema é que nós estamos buscando um Deus, estamos apresentando um Deus materialista. Hoje eu estou com 50, mês que vem eu faço 51, daqui a pouco eu não estou mais aqui. Para onde eu vou? Eu conheço a verdade. Vou continuar vivendo na verdade? Isso é o meu propósito, meu alvo, meu objetivo. O que Deus fez na minha vida até hoje é suficiente para mim viver mais 50 anos diante dele. Não precisa me dar mais nada, mas infelizmente eu preciso ver, porque senão, querido, eu vou me corromper. E Deus sabe disso. Então eu vou continuar vendo as maravilhas de Deus, sim. Porque senão eu posso, porque Deus conhece a estrutura do ser humano. Por mais maravilhoso que seja, mas amanhã você já esqueceu esse culto. Deus fala, mas a gente esquece. Se Ele não continuar renovando as suas maravilhas na nossa vida, dia após dia após dia. Ele não abre mão do meu pai. Meu pai truculento, brucutu, um sujeito que não queria saber de nada, não queria tomar calmante para ficar, senão ele ia ficar menos homem. Meu pai com 80 anos tinha namorada. Sei. Meu pai tinha namorada lá na roça.
E meu pai não tinha um comportamento digno. Um super amigo dele, ele ia na casa do sujeito para namorar com a mulher do outro. Deus o desprezou por causa disso? Em hipótese alguma. Deus ele não abre mão. Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. E é por isso que a gente está aqui. Porque se Deus fosse levar em consideração todas as besteiras que a gente tem feito, nós já teríamos sido dizimados, fulminados, eliminados. Aleluia. Mas a graça de Deus está sobre nossa vida e a cada dia ela é renovada. E vocês não tenham dúvida, querido. Lutas a gente vai continuar tendo. Enquanto a gente habitar nesse vaso de barro, vocês não tenham dúvida. A gente vai enfrentar lutas. Mas você não tem a menor dúvida. Quando você não tiver mais força, quando a sua resistência estiver esvaindo, dobre o teu joelho. Senhor, eu creio que o Senhor é fiel, que o Senhor não vai me deixar sozinho, e eu não vou merecer, eu estou no limite das minhas forças, como diz aquela música. O sujeito, quando ele estava atravessando uma dificuldade, ele olha para trás, ele só vê uns pegadas na areia. E aí ele chega para Deus, é bonito, né, Senhor? Quando eu mais precisei de você, cadê você do meu lado? Aí Jesus fala para ele, nesse momento eu estava com você no colo. Por isso só tem uma pegada. Eu sabia que se eu te deixo sozinho, você vai morrer. Deus não vai deixar você passar por uma tribulação além da sua estrutura. Deus é fiel. Quando o sujeito dá um tiro na cabeça porque a luta foi intensa, travada, ele é covarde. Ele não quis encarar a situação. Ou ele é covarde ou Deus é mentiroso. Eu vou ficar sempre com a primeira tese. Ele é covarde, Deus é verdadeiro. As lutas, volta a interar, elas virão. É um propósito, é uma oportunidade que eu tenho de invocar e glorificar o nome do Senhor. E nós podemos fazer isso agora, dando uma linda salva de palmas para o nosso Deus.